Antes de começar esse vídeo, eu preciso te falar que provavelmente ao longo do vídeo aí, em vários pedaços, você vai ver um avanço temporal, porque em algumas cenas eu estou com o cabelo grande e outras com o cabelo curto. O que acontece é que eu gravei o episódio 5 e eu não consegui editar ele, então eu deixei acumular para fazer um Molinis Review junto com o episódio 6 e 7. Se você viu a publicação que eu fiz aqui na comunidade do YouTube, é isso que aconteceu, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E aí galera, beleza? Meu nome é Molinis Silva, você está assistindo a mais um Molinis Review aqui no canal da Molinis Studios. Eu já vou começar esse vídeo aqui pedindo para você curtir esse vídeo aqui embaixo, deixar o seu like, tá? E se inscrever aqui no canal. E se você não quiser perder os próximos vídeos, já me segue nas redes sociais, porque às vezes o YouTube não entrega o vídeo aqui, mesmo quando você ativa o sininho. Então me segue lá que eu sempre tô postando quando eu tô lançando vídeo novo, beleza? Eu sinceramente passei a maior parte do começo desse episódio pensando que essa série tá fugindo completamente do que é The Last of Us. The Last of Us é sim a história do Joel com a Ellie, que por conta do episódio 2 ficou um pouco atrasada, mas é uma história sobre como o ser humano lida com o caos desse mundo, contra os infectados e contra os outros seres humanos, né? No episódio 2 a gente teve um pouco da trama dos infectados ali, quando mostrou os instaladores, né? A gente teve um pouco disso no episódio 1 também. O episódio 2 mostrou isso de uma forma bem breve, sabe? Ele fugiu muito do assunto ali. E o episódio 3 ele mostrou um pouco da trama de como os seres humanos estão lidando entre si ali, uns contra os outros, né? Então pra mim, no começo do episódio 2 eu passei a maior parte pensando, cara, isso pra mim não tá com cara de The Last of Us, ele tá fugindo muito da essência do que é a série, né? E pra uma série que forçou a barra com aquele vexame que foi o episódio 2, fez a gente esperar uma semana pra ver aquela porcaria, aqui esse episódio ele realmente teve potencial para sugar todas as lágrimas do nosso corpo e por um motivo realmente plausível. Um inocente tenta encontrar alegria no meio de um mundo em caos, enquanto um culpado tenta trazer a alegria de volta para um mundo em caos que ele mesmo criou. Where is Henry? He told me to forgive. But where is the justice in that? It ends the way it ends. Aqui a história é basicamente a mesma história do jogo, sem grandes alterações, sem grandes mudanças. Porém aqui nesse começo é mostrado o porquê o Henry é perseguido constantemente no jogo por aquele grupo novo que apareceu no episódio anterior, que eu vou chamar aqui para vocês de A Resistência. E aqui a gente tem o desfecho daquele episódio anterior, do final do episódio anterior, de como o Henry e o Sam conheceram a Ellie e o Joel. E eu fiquei me questionando porque, por mais que eu tenha jogado muito o primeiro jogo de The Last of Us, eu não me recordo exatamente como foi que o Henry e o Sam conheceram o Joel e a Ellie no jogo. Então se você lembra disso, coloca aqui nos comentários só para me recordar, que isso vai me ajudar muito, tá bom? Aqui o Sam e o Henry conhecem o Joel e a Ellie, eles decidem unir forças ali, através de muita persuasão por parte do Henry, né? E por conta da Ellie também intervir ali no meio, né? Mais uma vez o personagem da Ellie se mostrando uma pessoa que realmente se impõe nos momentos em que tem que se impor, apesar de ser uma criança, e eles decidem unir forças para sair daquele local, né? Daquele lugar que eles estão. O Henry está tentando proteger o Sam e fugir do grupo da resistência, e o Joel e a Ellie, obviamente, estão tentando chegar no Tommy, né? E por alguma razão que foi mostrado no episódio anterior, eles caíram aqui nessa cidade, nesse bairro, sei lá o que é, onde fica o grupo da resistência, do qual o Henry e o Sam pertenciam. Então não machuca a gente, tá? Tá bem. Ai, eu não gostei do seu tom, irmão. Ele fala sempre assim, ele tem essa voz de babaca. Joel, fala que tá tudo bem. Mas você não é da Fedra. Não. Sou pior. Eu sou um apoiador. Não trabalho com informantes. Trabalha sim. Porque eu moro aqui e você não. Foi assim que eu segui vocês.
Eu conheço a cidade. E é assim que eu vou ajudar vocês a sair. E aqui no começo do episódio eu fiquei realmente intrigado, porque o Sam no jogo ele é totalmente diferente do Sam da série, né? O Sam do jogo ele é um pouquinho mais maduro do que esse Sam da série, né? E aqui o Sam da série você vê claramente que ele é uma criança, ele não é um pré-adolescente, assim como a Ellie. A Ellie é bem mais velha que ele aqui na série, né? E ele até é imaturo e tem um ponto diferente aqui que todo mundo, acredito eu que todo mundo já sabia, que eles decidiram colocar o Sam aqui como se é que eu posso usar esse termo, deficiente auditivo, sem que possa parecer pejorativo, tá? Mas aqui eles colocam ele com essa condição. E eu fiquei me perguntando, porque no jogo a gente tem diálogos incríveis entre o Sam e a Ellie, né? E aqui na série eu fiquei me perguntando, antes de tudo acontecer, como que o Sam vai ter esses mesmos diálogos sem deixar a série parada, sabe? Só focando nos diálogos e esquecendo da ação. Mas é mostrado pra gente que a série faz isso de uma forma brilhante. Resistir, sobreviver. Resistir, sobreviver. Isso aí, porra! E aqui, conforme a série vai se desenrolando, é completamente agoniante você ver o Sam e o Henry fugindo ali juntos, e nos momentos de ação, como quando tem um tiroteio ou uma explosão, o Henry tem que ficar toda hora parando para conversar com o Sam, porque afinal o Sam ele não escuta o que está acontecendo. E o Henry, por ser mais velho, ele não permite que o Sam possa ver o que está acontecendo, né? Ele fala, meu, é uma criança, é um inocente, eu não quero deixar ele ver essas coisas. Então o cara não pode ver o que está acontecendo, o menino, né? E ele também não escuta o que está acontecendo. Então ele tem que toda hora ali ficar perguntando pro Henry, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É tiroteio? E aí o Henry tem que parar a fuga deles para ficar conversando em linguagem de sinais. E não me entendam mal, isso eu não tô dizendo como se fosse um ponto negativo da série, na verdade é um ponto incrível, porque isso planta um sentimento de agonia na gente, de tipo, meu, foge daí logo, porque, cara, aqui tem que ser dinâmico, vocês não podem ficar parando para conversar, mas ao mesmo tempo você se coloca no lugar do Henry com aquela deficiência auditiva dele, né, de tipo, cara, eu sou uma criança num mundo completamente perdido, as pessoas estão se matando aqui e eu não sei o que tá acontecendo, não consigo nem ver, nem ouvir. Cara, isso é meio que sufocante pra gente que tá assistindo, pro telespectador, né? E isso é muito bom, cara. A série, o episódio, ele planta isso de uma forma sensacional na gente. E aqui a série já destrói completamente aquele argumento da Tess do segundo episódio, né? Quando a Ellie pergunta, não tem hordas e mais hordas de infectados te perseguindo e tal, e a Ellie a Tess deixa claro que não vai haver uma horda nesse mundo, isso as pessoas inventam muitas coisas, né? Ela falou isso no segundo episódio, e aqui essa cena que ela destrói completamente, cara, porque aqui a gente tem uma gigantesca ordem de infectados ali pegando o grupo da resistência, enquanto o Sam e o Henry e a Ellie estão ali no meio daquele caos, né, tentando fugir, tentando sobreviver, e finalmente surge o Byaku, né? Isso foi completamente sensacional, o Byaku aqui tá espetacular, e eu espero, eu tô achando que não vai, mas eu espero que ele apareça mais alguma vez aí ao longo da série. E assim, eu joguei muito o The Last of Us 1, o The Last of Us 2 eu acompanhei algumas gameplays no YouTube, mas eu não cheguei a jogar literalmente ali o jogo, mas eu acompanhei a gameplay completa aí do jogo, né, a história completa do jogo, e se vocês se lembrarem ali, a gente tem, aqui nesse episódio, a gente tem um leve spoiler do que acontece em The Last of Us Parte 2, o game, né,
porque é mostrado um novo tipo de infectado ali no The Last of Us Part 2, que são os espreitadores, né? No The Last of Us Part 1, a gente teve o baiacu, a gente tem os corredores, a gente tem os infectados comuns, os instaladores, né? E tem aqueles que ficam atrás das paredes ali, que são espreitadores. Só que aqui no The Last of Us Part 2, né, no game, eles apresentam um espreitador criança, é como se fosse um rastejador, ele se arrasta pelo chão, sabe? E pega as pessoas de surpresa, sabe? Você não vê eles chegando, eles são muito rápidos, eles são silenciosos, sabe? E aqui é mostrado esse rastejador, espreitador, sei lá como é chamado no jogo, não me lembro, né? Mas é aquela criancinha que tá atrás da Ellie. Pra quem não sabe, aquela criança, na vida real, ela é contorcionista, né? Eu não sei se ela trabalha em circo ou se ela faz alguma outra coisa, mas ela é contorcionista e é ela que está ali atuando na hora de atuar como aquele infectado, né? Que é uma criança perseguindo a Ellie dentro do carro. E, cara, que cena agoniante, meu Deus, cara. A Ellie presa dentro do carro ali e aquele bicho perseguindo ela, sabe? Quão é o caos. Se eu falei no episódio anterior que o Neil Druckmann, ele não tem dó de matar criança, nesse episódio aqui, alerta de spoiler, tá? Ele não tem dó realmente, porque a quantidade de coisas que aconteceram com as crianças nesse episódio foi absurdo. E vocês se lembram da Rose que apareceu no episódio anterior? Lembra da Rose de 2 Homens e Meio? Eu disse no episódio anterior de Molini's Review que eu ia chamar ela de Rose por não saber e não lembrar o nome dela. Aqui na série o nome dela é pouco citado. Eu achei que o arco dela nessa série fosse se estender de alguma forma até o final, como um arco secundário, sei lá, dando uma premissa para The Last of Us segunda temporada, né? Mas não foi o caso. Aqui o arco dela realmente se encerrou. O braço direito dela lá foi morto pelo baiacu, se eu não me engano o baiacu até rasgou ele no meio, né? E aqui o arco da Rose terminou, porque a mesma criança contorcionista que perseguiu a Ellie dentro do carro, ela matou a Rose e o arco foi encerrado. Por um lado, isso é bom, porque isso dá margem pro Joel e pra Ellie seguirem a sua jornada, encontrarem o Tommy, né? E ir lá pra Wyoming, e a Ellie ter aquele arco lá com aquele outro personagem lá que tenta violentar ela, né, durante o inverno, enquanto o Joel tá machucado, e finalmente chegarmos até o final. A gente tá aí no episódio 5, né, de The Last of Us, e aqui no próximo episódio vai ser o 6º, e aí vai faltar o 6, o 7, o 8º e o 9º, né? Então faltam 4 episódios para acabar. A gente precisa dessa trama se desenrolando logo, sabe, pra gente ter uma conclusão para essa primeira temporada. E aqui, mais uma vez, a série ela diferencia uma mudança, como ocorreu no episódio 2, de uma adaptação. Esse episódio 5 realmente foi uma adaptação. Ele adaptou coisas do jogo, deu uma leve alterada, mas sem tirar a essência da história principal. Diferente do episódio 2 que matou o Bill e o Frank juntos, sabe? Onde eles tinham uma relação próxima ali, totalmente diferente do jogo, onde o Frank odiava o Sam e odiava o Bill, e o Bill era um cara casca grossa, diferente daqui, né? Que ele era só um sobrevivencialista medíocre. Mas, cara, como é lindo e como eu fiquei desidratado, cara. Eu não sou de chorar muito vendo filme, vendo série, essas coisas assim, mas esse episódio ele realmente me destruiu, cara. Eu tava assistindo esse episódio e no momento em que a Ellie, o Sam, diferente do jogo, ele mostra a mordida pra Ellie, né, na perna dele, e você vê a carinha dele, ele dizendo pra ela que, cara, eu tenho medo de me transformar neles e continuar sendo eu, sabe? Tipo, meu, aquilo me partiu o coração e aí realmente me destruiu quando a Ellie mostrou a mordida dela pra ele e ela falou, o meu sangue é remédio. Provavelmente ali ela sabia que tanto poderia dar certo como não, sabe? Mas ela fez questão de cortar a mão dela para aliviar o coração dele, passar o sangue dela na ferida dele para ver se ajudava, cara. Aquilo realmente me destruiu.
E aqui nessa cena você vê que o diálogo do Sam com a Ellie, né, ele dá uma justificativa para algo que vai acontecer lá na frente e que se você não jogou o jogo, eu não vou dar spoiler aqui para você, mas é a Ellie dizendo que um dos medos dela é que ela tem medo de ficar sozinha. Agora, que edição de episódio sensacional, a forma como esse episódio consegue lidar com os sentimentos do telespectador é simplesmente brilhante, é simplesmente incrível, é magnífico, sabe? Porque aqui, além de você ter o Sam, que é justificável ele ser agora um menino muito mais novo do que no jogo, né? Porque a cena fica até mais pesada, sabe? E ele ter a deficiência auditiva dele também deixa isso mais pesado, sabe? Ele chegar pra Ellie e falar pra ela, eu tenho medo de me transformar e continuar sendo eu, e aí ela pegar o sangue e jogar ali na ferida dele pra ver se ele sara, né? E aqui já me destruiu, mas tem uma outra ocasião que isso pode ser uma teoria da minha cabeça, mas eu acho que faz sentido até. Apesar do Sam ser criança, ele não é tão imaturo quanto a gente pensava, né? Ele é bem esperto, porque na minha cabeça isso vai servir de teoria, mas eu espero que eu realmente esteja certo. Você vê que quando a Ellie acorda, ele pede para ela ficar com ela, né? Ele pede, vira para ela e fala assim, fica acordada comigo e tal. E mais uma vez, assim como aquela cena do carro, ela acaba dormindo. Só que ela dorme na cadeira olhando para ele, né? E quando ela acorda, ele tá de costas para ela. E aqui vai a minha teoria. Ele estava de costas para ela quando ela acordou porque ele compreendia a deficiência auditiva dele. Ele sabia que se ele ficasse de costas para ela, ele não escutaria ela. E de costas para ela, ele não enxergaria ela. Ele não escutaria por conta da deficiência auditiva. Ele não enxergaria porque ele estaria realmente... a visão dele seria outra, né? E... se ela se mexesse ali, ele não ia atacar ela enquanto ela estivesse dormindo. E ela acorda, você vê que ele tá quietinho ali na dele. Ele nem sabe que ela tá ali. No momento em que ela chega próxima dele, toca no ombro dele, é quando ele olha pra ela, vê ela, ele parte pra cima dela, cara. E ele fez isso pra proteger a Ellie, mesmo sabendo que ele ia se transformar. Cara, é muito pesado isso pra mim. Com esse episódio, a série de The Last of Us prova mais uma vez de que uma adaptação é totalmente diferente de mudança, apesar de no episódio 2 ela ter sim feito uma mudança na série que foi porca, sabe? Aqui a série mostra pra gente que é possível você pegar uma adaptação de um jogo e tornar ela melhor, com exceção do episódio 2, mais uma vez, tornar ela melhor do que é o jogo, sabe? A história do Sam e do Henry aqui, como ela é concluída, a cena em que o Henry percebe que que o Sam se transformou e que ele tá atacando a Ellie ali, e ele atira no chão pro Joel não matar o Henry, e cara, ele finalmente mira a arma na cabeça dele e dá um tiro, só que bem no momento do tiro, aquela cena é cortada pro rosto da Ellie, mostrando como ela tá impactada com aquilo, cara, e o quanto isso tá afetando a cabeça dela ali. Isso daí tudo vai servir de justificativa provavelmente para o último episódio, para mostrar como a Ellie vai ficar abalada com a decisão do Joel, e eu não vou dizer aqui o que é, não vou dar spoiler, mas cara, que direção incrível. Para mim, a história desse episódio foi tão boa quanto a história que é mostrada pra gente no jogo, cara. O Sam e o Henry realmente eles representaram muito, são dois putas de uns atores, cara, para não falar outra coisa, sabe? Continuando aqui, o episódio 6, pra mim, ele é a prova definitiva de que a série de The Last of Us não tá nem aí pra trama com os infectados e pra trama com os inimigos seres humanos. A única coisa que ela tá interessada aqui é em contar a história do Joel e da Ellie. E o episódio 6, ele é a prova disso. Eles cortam totalmente a ação desse episódio. E pra quem já jogou o jogo vai entender exatamente o que eu tô falando. Eles estavam vindo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escopeta. Escuta, então... aí, você tá ferida? Não. A cena que a Ellie foge do centro de refugiados do Tommy, porque ela descobre que o Joel não vai continuar a jornada com ela, é retirada aqui. E isso faz com que seja cortada uma cena gigantesca do Joel com o Tommy indo atrás da Ellie, procurando ela e enfrentando os inimigos seres humanos, trocando tiro com eles. Então a cena de ação que era essencial aqui para mostrar o sacrifício do Joel em ir atrás da Ellie é retirada aqui. Joel! O que foi?
A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá. Calma. Toma cuidado por aí. Ali. Tá vendo as marcas? Vamos. Ainda nesse episódio é muito legal ver o Joel e a Ellie finalmente juntos ali, seguindo a jornada deles em direção à universidade. E quando eles chegam lá, a gente tem a clássica cena dos macacos ali. Eu achei que realmente essa cena não teria aqui na série, né? Até porque, fica meio sem lógica você colocar um grupo de macacos ali no meio de uma universidade. E eu espero que, já que eles colocaram a cena dos macacos aqui, eles também coloquem a cena da girafa, que é uma cena clássica. Então ela tem que estar ou no episódio 8, né? Ou no episódio 9. São macacos? Devem ser do laboratório. Olha pra eles. É a primeira vez que você vê um macaco? Primeira vez que eu vejo um macaco. Nossa. Pelo menos não são instaladores. Muita gente disse que o meu canal e mais alguns canais aqui do YouTube que disseram a partir do episódio 3 que a série tinha começado a fazer muita lacração, disseram que a gente tava doido. E aqui a gente tem a prova escancarada de que o problema não tá nos nossos argumentos, e sim na própria série, que sim, continua cada dia mais tentando lacrar cada vez mais. Isso é o que tá estragando um pouco a trama de The Last of Us, porque aqui você tem claramente a cena da Maria dizendo que a comunidade deles é uma comunidade comunista. Ela diz com todas as letras: nós somos comunistas sim. E ela olha pra trás ainda pro Tommy com aquela cara feia dela. Só que vamos deixar uma coisa clara aqui, gente. Aqui na série o comunismo ele funciona daquela forma ali, se é que pode chamar aquilo de comunismo. Pra mim tá mais pra colonialismo. Mas no mundo real isso não funciona, tá, gente? Então vamos assistir as coisas com consciência. E é você que tá no comando? Não tem uma pessoa no comando. Eu sou do conselho, eleita democraticamente para servir a 300 pessoas, inclusive criança. Tudo aqui na cidade, estufas, gado, é tudo compartilhado. Propriedade coletiva. Então é comunismo. Não é isso não. É isso aí, literalmente. É uma comuna. Somos comunistas. Já o episódio 7 ele também serve como prova de que o episódio 3 foi extremamente forçado. Aqui no episódio 7 a gente tem uma adaptação da DLC do jogo Left Behind. E aqui a Ellie é apresentada pra gente como uma jovem lésbica que é apaixonada pela sua amiga Riley. E além das referências incríveis à DLC de Left Behind, aqui vai uma crítica minha à falta da cena que não colocaram nesse episódio da Riley e da Ellie atirando os tijolos nos carros. Você tem a apresentação da Ellie, do relacionamento da Ellie com a Riley, de uma maneira não forçada. Simplesmente elas estão ali e elas são o que elas são e tá tudo bem, porque não é forçado como foi mostrado no episódio 3. E aqui eu acho difícil que ele esteja assistindo ao meu canal, mas eu vou pedir aqui a autorização do Peter, do Ei Nerd, para colocar aqui no meu vídeo um trecho de uma entrevista que o filho dele fez com a Bella Ramsey, onde ele questiona ela sobre o grupo LGBT dentro da série, e ela simplesmente diz durante a entrevista que ela fica maravilhada como aquilo tá na série sem ser de uma forma forçada. Assim como no mundo real, os LGBTs, os gays, lésbicas, enfim, eles estão ali na série simplesmente porque eles são daquele jeito, não por uma coisa forçada. In the second part of the Last of Us, the game, Yes. you kind of get, not kind of, but you become pretty much the protagonist, you know? And you become like a big image for the, the second part of the game, like the LGBTQ community and stuff. And are we gonna see that in the TV show, or are we gonna have to wait? Yeah. And I love the fact that it's not like, it never felt like we were trying to be progressive and trying to get this representation, and it just was so natural. It's just she's just a queer person existing in the world, which I love. Yeah, even in the world after the world ended. Yeah, exactly. Which I love. That's amazing, yeah. E eu me lembro que enquanto eu assistia ao episódio 3, eu lembrei dessa entrevista aí do filho do Peter com a Bella Ramsey,
e dessa frase dela. E eu só pude pensar naquele momento, nossa, como a Bella Ramsey é mentirosa ao dizer isso. E agora assistindo ao episódio 7, eu percebi que na verdade não é que ela é mentirosa, ela provavelmente nem estava no set de gravações durante o episódio 3, porque o destoamento do episódio 3, de como é plantado o grupo LGBT ali, aquelas pessoas LGBTs, e aqui no episódio 7, cara, é totalmente diferente. Então, na minha opinião, é uma teoria minha, mas eu acho que ela nem imaginava como aquilo seria mostrado no episódio 3, cara. Já no episódio 6, fica claro, extremamente claro, que a ideia do Neil Druckmann aqui não é mostrar uma trama com infectados ou com o Joel e a Ellie lidando com inimigos seres humanos, sabe? A ideia dele aqui é simplesmente montar uma série fiel à história do jogo, né? E mostrar a relação do Joel com a Ellie, apenas isso, é isso que ele está trabalhando aqui. Não é a situação de cenas de ação contra infectados. Você tem ali, mas elas são bem vagas, sabe? Isso acaba me deixando um pouco decepcionado, porque The Last of Us é muito mais do que só a história do Joel com a Ellie. Ele trata muito bem da relação de luta entre a humanidade, um ser humano contra o outro, e a luta da humanidade contra os infectados também. Isso não é tão bem apresentado aqui pra gente nessa série. E aqui, só para concluir, é bom deixar claro que Left Behind, esse episódio, é simplesmente a melhor adaptação de games que eu já vi, cara. Eles colocam tudo que tem que colocar ali, bem fiel aos games. E o único ponto negativo para mim aqui nesse episódio é eles terem diminuído uma horda de zumbis a um único infectado correndo atrás das meninas. Mas diz aqui embaixo se você concorda com a minha opinião a respeito desses 3 episódios aqui de The Last of Us. Se você acha que eu falei besteira, se você acha que realmente você concorda comigo, se The Last of Us tá realmente te impressionando ou se tá te deixando decepcionado assim como eu em alguns pontos, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e falou!